Hoje, luxo para mim, na verdade, eu diria que é ter tempo, ser simples. Acho que a simplicidade é se encaixar e se moldar dentro do luxo de cada um. Você mostra coisas prontas que você entrega, né? No mundo hoje, e pra mim que tô nisso de construção, a gente vê quantas pessoas falam tanto em rede social e não entregam nada. Seja ele qual profissão você escolher ser, saber se vender, e eu acho que no começo, inclusive, não ter medo, né? Essa coisa de você ir pra cima, assim, só falar assim, não, mas você tá dando de louco, porque você vai contar ali nos passos e você nem sabe. Eu falei, vou. Se eu fosse uma arquiteta para atender um outro arquiteto assim como você, é muito difícil. Agora, como eu não sou da área, então eu vou te ouvir com um coração ensinável, porque eu vou ouvir a sua sugestão, porque você faz isso todo dia, eu não. Oferecimento Capital Concreto. Olá, pessoal! E hoje estamos aqui num episódio muito especial de uma pessoa que eu acompanho há tantos anos e que eu fiz um convite que eu tô, assim, extremamente feliz para compartilhar com vocês tantas dicas, atendimento, diferencial do trabalho dele que, olha, eu sou realmente fã. Eu tava aqui para eu não cometer nenhuma gafe, porque ele é tão chique, até para eu falar o sobrenome, para eu não falar errado. José Ricardo, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estou honrada em ter você aqui no Luxo Concreto. Seja muito bem-vindo. Poxa, obrigado eu pelo convite. Estou super feliz. É recíproco também. Acompanho o teu trabalho, super fã também. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você hoje para a gente bater um papo e, enfim, contar um pouquinho da história. E eu já quero começar na história, gente, desse sobrenome chique, eu acabei de descobrir que é polonês. Baciches. Descendência polonesa. Que é o nome do seu escritório. E para quem está nos assistindo aqui, começando a ver agora e nunca ouviu falar no José Ricardo, me conta um pouco mais de você, de como começou a história do seu escritório, que, assim, eu admiro e são coisas tão lindas, né, que você faz. Obrigado. José Ricardo Baciches é arquiteto e em constante aprendizado. Eu me formei em 97, já tem um tempinho de mercado, e sempre quis ser arquiteto. Então, é uma coisa que está desde a minha essência. Minha mãe sempre dizia, né, eu andava na rua olhando fachadas e comentava e sempre... E aí... Com meus 12, 13 anos, ela falava assim, nossa, você vai ser arquiteto. Aí me despertou isso, eu falei, o que é ser arquiteto? Né? Comecei a aprofundar um pouquinho, entender um pouco mais e me identifiquei. No primeiro momento, sempre desenhei também, né? Sempre tive muito essa habilidade, enfim, essa vontade, na verdade, né? Com vocação para o desenho, e aí eu queria desenvolver e projetar para as pessoas, então acho que isso foi me motivando e o tempo passando e eu comecei, né, a despertar cada vez mais e olhava e sentia, acho que tem muita questão do feeling, né, da sensibilidade do outro, de você entender quem que vai morar, quem vai habitar, quem vai usar, e acho que o meu grande sonho era projetar lugares para que as pessoas pudessem estar, assim, o que eu mais curto hoje é projetar e ver elas usando, habitando, morando, e, enfim, qualquer que seja o tipo de projeto, mas é tão bonito você pensar as pessoas se envolvendo, né, dentro dos projetos, daquilo que você desenhou. Então, hoje, o escritório já tem alguns anos, a gente está aí, graças a Deus, desenvolvendo bastante tipo de projeto e nunca me especializamos num tipo de nicho específico de projeto, que eu acho muito legal, que assim, não é só o residencial, não é só o comercial, não é só o corporativo, né, o imobiliário, é um pouquinho de tudo. Então, eu adoro realmente abraçar todos os projetos, porque eu gosto de estudar cada um deles. Então, quando vem um projeto com um desafio que a gente nunca fez, eu adoro os desafios e a gente joga dentro da equipe, desenvolve em conjunto. Eu acho que isso é muito gratificante. Então, eu acho que essa coisa de também não fazer algo nichado também vai abrindo muito esse leque e faz com que a gente esteja sempre em constante aprendizado. Nossa, eu falo muito que a arquitetura, ela é a alma do negócio. Porque em corporação, você tem a arquitetura, que deixa tudo mais bonito e sensível, e temos a engenharia, que sempre tem aquela briga para construir o que o arquiteto... Não é uma coisa... Sempre eu falo assim, gente, é uma loucura. Para entrar na viabilidade, né? Eu dou aula de viabilidade econômica na GV, como professora convidada, eu brinco assim, aqui vai chegar na engenharia, vai ser a briga. Chega uma hora que esbarra isso, né? Mas eu falo muito que o luxo, ele é esse sentir.
E tem tudo a ver com a arquitetura, porque é o que você vai sentir quando olha uma fachada, quando vai entrar na sua casa. Como que você estuda esse tipo de gosto do seu cliente? Porque às vezes nem ele sabe aquela dor que ele possa ter, né? E eu vejo os seus projetos, os detalhes que você coloca, eu falo, poxa, eu não pensei nisso aqui. Porque às vezes a pessoa ela vai sentir uma dor depois que entregar, depois que ela vê que não tem. Como que vocês fazem essa triagem? Eu acho que a gente vai acumulando o repertório, né? Eu acho que na arquitetura é muito importante a gente ter um repertório cultural entre tudo aquilo que a gente acha que é bom, que é bonito, que é funcional, principalmente. Porque não adianta ser só o bonito, ser só o belo e não ser funcional. Então, eu acho que a arquitetura ela tem que ser esse mix, né? De conjunto de fatores para chegar no ideal. Então, eu acho que esse repertório daquilo que eu acho que é interessante é muito estudo, muito aprendizado, muita pesquisa. Porém, eu sempre acho que o que me dá esse input de entender e como projetar vem muito do cliente, né? Dos clientes, às vezes. Então, eu sento, então a primeira, segunda conversa é uma dinâmica muito de bate-papo, que nem a gente está aqui frente a frente e eu ter simplesmente uma sensação de ouvir e sentir o que eles estão querendo, né? Qual que é a ideia, qual que é o desejo, porque a gente está lidando com sonhos, né? Então, acho que o luxo, na realidade, é esse sonho. Eu consigo entender isso, colocar isso no papel e aí saem os primeiros esboços, a gente desenvolve as ideias, mas eu acho que esse primeiro contato é o que vai me abrir um direcionamento, um caminho para eu ter uma liberdade criativa de projetar para quem está do lado de lá. E aí eu acho que assim, tem uma questão de já existir uma certa afinidade do que eu trabalho, do meu estilo, vamos dizer assim. Porém, já aconteceu algumas vezes acho que mais no início de carreira, assim, a pessoa chegar com um repertório de referências, revistas e recortes e tal, que eu olhei aquilo lá e falei, putz, não tem nada a ver comigo, entendeu? E aí era um projeto muito grande, era um projeto bacana, era um projeto legal, mas foi um desafio. E eu falei, poxa, quer saber? Eu vou pegar tudo isso, vou olhar. Na verdade, botei meio que de lado, falei, acho que não tem nada a ver. Mas eu falei, eu vou conduzir, porque eu também acho que assim, eu sou muito do princípio de quem vai morar na casa são os clientes, no apartamento, na casa, em qualquer que seja. Então, não tem que ficar com a minha cara, tem que ficar com a cara deles. Eu falei, bom, vou fazer uma tentativa. Eu vou meio que pegar tudo isso, vou colocar dentro do que eu acho que é ideal e eu acho que assim, explicando e você tendo um jeito de conduzir, de ter um processo, uma idealização criativa junto, né? E aí você explicando, de repente você vai conduzindo e não é um convencimento, e sim né, uma explicação. E foi super bem, deu super certo, foi bem legal. Foi uma coisa um pouquinho mais gradativa, um pouco mais espaçada, mais demorada, mas fluiu super bem, assim, foi muito bacana, essa foi uma experiência boa. E dentro desses projetos, qual foi o projeto que você falou assim, Sofia, esse foi o mais desafiador da sua carreira? Eu sei que cada projeto é um filho, né? Eu costumo dizer assim. Cada projeto é um filho. Eu participei de 60 desenvolvimento e implantação de produto, cada um tem a sua particularidade. Mas qual que você fala assim, ou que marcou, que foi o desafio, ou como destaque? Eu que todos eles são realmente um filho, mas eu diria que talvez um dos primeiros projetos que eu fiz teve uma história bem interessante, assim, porque eu vou contar rapidamente. Sim, claro. Né? Foi um amigo que eu era recém-formado, um amigo que me chamou para fazer o projeto. Ele disse, olha, tem um cara que comprou um terreno no Jardim Europa, lugar assim, aí já, né? Pô, Jardim Europa. Já imaginava uma placa lá, demais, né? Aí eu falei, então tá, me conta. Não, então, eu não sei nada do cara, eu sei que ele é do clube, é conhecido, ele comprou o terreno e quer fazer um projeto, mas ainda tá naquela, vamos nos adiantar, eu sou, né, esse amigo engenheiro, falou, vamos nos adiantar, eu vou fazer eventualmente a obra, faz o projeto, vamos. Aí eu falei, então, você tem a planta? Não tenho nada. Onde é? Me deu o endereço, eu fui lá, papel e lápis, contei os passos frente, pulei o muro da casa. Eles moravam uma senhorinha, era um muro baixo, pulei o muro. Falei, desculpa, eu sou estudante de arquitetura. Ela se assustou, me viu lá. Falei, não, eu só vou contar aqui, só medir o terreno, fazer um levantamento de faculdade e tal. Ah, tudo bem. Você toma um susto, imagina alguém pular o muro da casa. E aí eu fui, anotei e tal, peguei lá as dimensões do terreno, fui embora, aí liguei para um amigo e falei, bom, fala mais ou menos o perfil do cliente. Tenho ideia, mais ou menos, não sei se é casado, quantos quartos, faz aí o que você acha legal um projeto. Falei, pô, mas assim fica difícil, não tenho nenhum briefing. Não, faz. Aí tudo bem, levei, falei, bom, tudo bem, recém-formado, com tempo, cheio de ideias, né? Falei, quer saber, vou desenvolver. Fiz maquete eletrônica, fiz não sei o quê. Aí passou um mês e tal, eu liguei... Não, menos. Eu liguei para ele e falei, tá pronto o projeto. Aí bom, então eu vou ligar pro cliente e vou avisá-lo.
Aí ele ligou, o cara falou assim, olha, eu tenho um amigo, Tomei Liberdade, arquiteto, o cara fez um projeto super legal, ele queria te mostrar sem compromisso. Aí ele falou, não quero ver, não pedi. Assim, aí ele foi insistindo, o cara era meio... né? Aí foi insistindo, não sei o quê, e, bem, depois de, sei lá, algumas tentativas, ele falou, tá bom, traz ele aí, vamos ver. Nossa, eu lembro que assim, eu cheguei na casa dele, era um cara, eu idealizei o perfil de uma pessoa, que eu pensei, completamente outra. Pra você ter ideia, eu fiz uma piscina, tipo, uma piscina de raia que entrava saía, né, dentro da casa, saía para fora, virava uma piscina de lazer. Aí, imagina, uma piscina era meio que uma raia, né? Assim, imaginei, pô, o cara que vai nadar, Jardim Europa e tal. Enfim, eu chego lá, o cara fumante, acendendo um cigarro atrás do outro na reunião. Até o Matheus não aguentou aqui. Eu falei, é totalmente nada a ver com o que eu imaginei. Eu falei, imagina, e o projeto pronto. Aquela piscina de raia, o cara vai vetar agora, né? Assim, aí na hora eu falei, quer saber? Essa piscina vai virar um espelho d'água, não é mais piscina. Na hora eu mudei ali, eu falei, então, aqui é um espelho d'água que entra, já fui mudando. Enfim, resumindo, eu fiquei 20 minutos falando, explicando o projeto. O cara não me interrompeu nem um minuto e eu não sentia uma troca. Não, uma troca. Porque normalmente você fala... Sim. Você vai direcionando, às vezes, né, com sinais, gestos, você fala... Ou gostando, né? Ou odiando, ou adorando. Nada. Você não assim, sabia para onde ele estava. Era só um cigarro atrás do outro e eu explicando o projeto. E aí, acabou, ele falou assim, eu gostei, eu queria só que muda isso, muda aquilo, não sei o quê. Aí eu falei, não se preocupa, semana que vem eu mudo isso e tal, eu já trago aqui já as modificações. Fui embora, virei para o engenheiro, e ele falou, eu acho que foi bem, né? Aí eu falei, vamos dar aceitou, deu bem, vamos dar andamento. Aí voltei, atendi. Enfim, foram 3, 4 reuniões assim. Quarta reunião ele pediu para marcar no escritório dele e falou, fechou o projeto. Então, esse projeto foi muito desafiador, porque foi muito aleatório, foi um dos primeiros. Foi um baita aprendizado para mim, que foi logo no começo. E aí eu já tive, logo de cara, um cliente super difícil, que na realidade nem me contratou, vamos dizer assim, né? Porque não me conhecia e tal. Eu que fui. Então, acho que isso faz muito parte do meu processo também, sabe? De ir atrás. Eu sempre fui muito isso, assim, de correr atrás, de ser bastante persistente naquilo que a gente quer. E eu falo sempre, no meu primeiro livro, A Profissão de Milhões, eu falo que existe uma profissão no mundo, que é ser vendedor. Exatamente. Independente da sua área de atuação. Você é um arquiteto, mas se você não soubesse vender, aí você soubesse se vender, quebrar a objeção, estudar o perfil do cliente, falou, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, cada pessoa ela é única, e que é um desafio enorme, não tem um atendimento pronto para nenhuma delas. Então, nessa sua primeira... nesse desafio que você teve, olha quanta aula que você está dando para quem está nos assistindo. Que é exatamente o que eu falo, de você ter coragem, né? É exatamente o que você falou. E isso é uma coisa que geralmente quando a gente está começando algo, a gente tem isso muito forte e depois a gente acaba ou entrando numa zona de conforto diária, ou a gente deixa um pouco para lá e a gente precisa manter essa característica. Exato. Porque é o que dá certo. Você falou tudo, que é esse perfil de ser o vendedor. Acho que o mais importante, seja ele qual profissão você escolher ser, saber se vender é fundamental. E eu acho que no começo, inclusive, não ter medo, né? Essa coisa de você ir para cima, assim. O pessoal fala assim, mas você tá dando de louco. Porque você vai contar ali nos passos e você nem sabe. Eu falei, a gente vai. Assim como essa, tem outras histórias também, bem assim, nesses aspectos, né? Com essas mesmas qualidades, com essa mesma persistência e coragem, mas acho que a razão de tudo é não ter medo e saber se vender mesmo, assim. E aí eu tinha certeza que eu tinha desenvolvido um bom projeto, que estava muito bom, porém sem saber briefing de nada, mas fui na coragem, assim, falei, não. E flexibilidade, que eu acho que é uma outra característica muito importante, assim, que a gente tem hoje dentto da equipe, que é a flexibilidade de ouvir e saber conduzir para poder atender. Né? Porque eu já tive arquiteto que às vezes falava assim, eu não gosto disso. E a pessoa não muda. Às vezes você está ali num projeto... Não, e você sabe que você lida com isso. A flexibilidade ela é muito importante, né? Sei bem. Eu tive uma outra experiência também, de um projeto também, de um condomínio residencial de 23 casas, que eu desenvolvi para uma incorporadora, e também era recém-formado, e estava junto com um arquiteto, que era o que eu trabalhava na época, né? Porque eu morei fora, voltei, aí a gente desenvolveu esse projeto em conjunto, 4 mãos,
E aí a gente acabou ganhando uma concorrência para o mercado para desenvolver esse projeto. E na hora que a gente sentou, depois do contrato, de tudo desenvolvido, era uma implantação, na realidade, e não tinha a cara, a fachada da casa. Aí foi quando a incorporadora falou, olha, a gente quer essa cara aqui com essa arquitetura. E aí esse cara olhou e falou assim, eu tô fora, eu não faço isso, não faço isso. E não é que ele pegou e encerrou a reunião, ele fechou a pasta, se levantou e foi embora, abriu a porta da sala e foi embora. Eu fiquei sozinho com a incorporadora, tipo, e agora, né? Vou assumir esse negócio sozinho. Então foi outro desafio gigante. E aí você assumiu? Assumi, porque já tinha assumido, né? Teoricamente a gente ganhou a concorrência, tínhamos o contrato, né? E aí eu falei, bom, então realmente... Só que eu não tinha equipe, eu trabalhava lá, né? Aí eu liguei para um amigo aqui, um amigo lá, os amigos... Resolveu. Resolvi. Não, tem que resolver problema. Tem que resolver. E se eu colocasse dos estilos, quais você elencaria como os principais que você olha hoje em questão mundo, você que morou fora, quais você colocaria? Não que tenha um certo ou um errado, mas o que você tenha preferência. Qual seria um estilo de uma casa sua, por exemplo? Acho que é o estilo contemporâneo. Eu gosto de casa contemporânea, assim, casas modernas, né? Mas vai muito de acordo com a conversa, né? Assim, eu, por exemplo, eu desenvolvo hoje... Né, casas com menos padrões telhados, vamos dizer assim. São casas com laje, casas mais modernas, perfil, né, retos. Porém, já aconteceu. Você faz uma casa de telhado? Sim, a gente faz. Então, eu acho que tem o alinhamento e um alinhamento, meio termo que dá para conduzir, dosar, de forma que a gente consiga fazer, idealizar os dois projetos, né, de uma forma, assim. Mas eu diria que talvez se eu tivesse que falar, bom, o meu estilo é esse, são casas mais... modernas, minimalistas e tal. Eu acho super chique. Eu sou bem minimalista no sentido, eu gosto de poucas coisas, sabe? Com qualidade, tom clean. Minha casa ela é toda branca com cinza e espelho. Então, quando olho, eu gosto bem desse estilo. Bem isso, mas já me aproximo, porque eu já tô vendo que eu preciso mudar, eu já vou te chamar. Porque é bem um estilo contemporâneo. Acho que é onde já pensou que coisa chique, Matheus? Tô insuportável aqui, só tô falando. Porque é um ponto que eu gosto bastante, né? E uma coisa, assim, que eu tenho muita curiosidade, que eu sempre, quando converso com profissionais de gabarito como você, da onde vem tanta criatividade? De onde vocês estuda, busca? Eu me inspiro muito na cidade, por incrível que pareça, assim, viagens eu gosto muito, mas a cidade é uma coisa que me inspira muito, assim, eu gosto de vivenciar a cidade, e a cidade, quando eu digo, é a cidade do luxo ao lixo, né? Quero dizer assim, dos pontos mais refinados e os pontos mais afastados, e eu realmente gosto de introduzir um pouco assim, porque eu acho que o caos também me inspira, sabe? Quando eu vejo certas coisas na rua... Eu curto, assim, eu acho que isso traz um olhar e um sentimento sobre aquilo que eu estou olhando e, de alguma forma, né, busca essas inspirações. Mas, desde cedo, sempre comprei muitos livros. Acho que hoje a gente tem um repertório muito grande em relação, né, à facilidade da internet, que hoje a gente dá um hashtag qualquer coisa, você já está do outro lado do mundo. Então, pesquisas e visitas e viagens, museus, tudo isso, né, amplia, né, o nosso repertório e você vai formulando, né, dentro do teu... ideal de projetar esse tipo de situação. E aí eu tenho um lado muito forte também, que eu digo que é assim, uma veia artística de desenhar. Então, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu até acho que eu me expresso muito melhor desenhando do que falando. É então, mesmo? Muito mais. Muito mais. Eu demais. Tô assim, até agora trouxe meu caderninho, eu sempre trago, porque meu caderninho é como se fosse meu porto seguro aqui, assim, eu vou falando, desenhando, mas às vezes passo por mal educado, porque se eu estivesse aqui falando com você, eu ia estar desenhando, então às vezes eu até aviso, eu falo, olha, eu vou desenhar, mas porque eu me concentro mais enquanto eu estou desenhando. Nossa, então que eu tô legal. Pensando mais introspectivo do que, né, quando eu falo. Então, é que senão fica aqui fica estranho eu ficar olhando para baixo. Podcast. Não, mas eu então, acho super aqui, demais. Já pensou desenhando aqui no podcast? É uma coisa muito interessante, artista mesmo. Ou ia passar por mal educado, assim, falar assim, o cara não olha para a câmera, não olha para mim, eu tô conversando com ele, ele tá olhando para baixo. Então, recentemente eu fiz um curso, um negócio nada a ver, era um curso de final de semana e a pessoa tava falando, né, e eu, né, de novo com meu caderninho, desenhando, e aí eu avisei a professora, eu falei, eu queria te avisar antes de começar, eram poucas pessoas, só pra você não passar de mal educado, você não achar que eu tô desatento.
eu me concentro mais desenhando. Então, eu tô ouvindo tudo que você tá falando, mas eu tô... Nossa, achei fantástico isso. Achei muito funciono chique. melhor. Já pensou? Eu me concentro desenhando. Eu funciono tive melhor. uma experiência agora, eu vou até te mostrar depois aqui, quando acabar. Eu tive uma experiência agora, eu fui palestrar para um grupo de viagens que atendem tickets high levels. Bem, né? E aí, antes da minha palestra, tinha uma artista que ela ensinou a pintar o quadro. Se você vê, Ricardo, a minha obra de arte, ainda bem que eu faço o que eu faço, sabe assim? Eu falei, gente, aí eu postei super animada, que tinha sido a primeira vez que eu tinha pintado um quadro. Aí meus seguidores, Sofia, sabe aquelas crianças de 4 anos da escola? Eu falei, fiquei arrasada, porque a minha veia artística nisso Mas em compensação, a tua palestra às vezes isso daí no ponto... arrebenta, eu já sou o contrário. Isso daí... Se eu vou falar para 30 pessoas, eu já fico super tenso, assim, eu não sei para onde olhar, eu tive muito problema, assim, quando me chamavam para dar palestra, fiz curso de oratória, pela dificuldade de dar porque multidão, você tem uma outra veia artística, né? Intimido um pouco. Mas hoje eu lido melhor, assim, já do palestra. Mas eu sou introspectiva, sabia? Você é? Sim. Eu desenvolvi isso, assim, há 8, 10 anos eu palestro no meu setor, assim, 8, 10 mil pessoas palestro. Mas falar do meu tema, para mim, eu tô ali e eu penso uma coisa que um amigo uma vez falou, Sofia, se você ajudar uma pessoa, pensa nessa uma pessoa quando você estiver no palco. Que valeu. E aí isso me ajudou, porque eu era uma pessoa extremamente introspectiva, que passava até ser uma pessoa antipática. Você está dizendo durante a palestra? Isso. Interessante. E que passava por uma pessoa antipática. Por isso que eu nunca julgo... independente, a pessoa, ela às vezes é mais calada, as pessoas, elas têm essa... Nossa, não quer se misturar. E às vezes não, é introspecção às vezes a gente julga, mesmo. né? Não, o ser humano julga toda hora, e julgamos também. Então, eu já falo assim, estou julgando o quê? A gente julga muito, Muito. Né? Mas pelas atitudes, né? E por ser diferente, né? E eu vejo que quanto mais... eu vejo assim, eu tenho um hiperfoco. Quanto mais introspectivo em alguns pontos, a gente consegue enxergar formas que, às vezes, uma pessoa que é muito acelerada em outros pontos não consegue ver. Por exemplo, a forma como você vê a cidade, com certeza eu não vejo. Num ponto que você passar uma árvore, uma folha, não sei, né? Porque você tem um olhar mais apurado. Você treinou isso. Né? Acho que é o olhar de cada um. Nem sei se é mais apurado ou não, mas é o olhar de cada um. E às vezes eu tô com alguém do meu lado e aí eu vejo alguma coisa que me chamou a atenção naquele momento. É uma sombra que refletiu. Eu vejo pela sua rede social já. Que às vezes você posta uma coisa e eu falo, nossa, eu não tinha visto isso, sabe? Assim, de uma foto, um sentimento. É muito profundo isso. Acho do olhar. Meio poético, assim, às vezes E aí eu pergunto para pessoas, você tá vendo isso que eu tô vendo? Não, você tá vendo isso, eu não tô vendo. Acho interessante, né? Porque cada um tem realmente um olhar e não tem certo e errado, né? E sem julgamentos de nada, mas... É isso, acho que não... E como que foi para você, que tem essa parte artística muito forte, estar na rede social, liderando um escritório, sendo líder? Porque tem uma grande objeção na nossa área, eu vejo isso. Ou por cópia de conteúdo, né? Você lida com uma coisa que é muito artística, né? Eu vejo muitos escritórios que optam por não ter ou líderes ali, ou faz um outro tipo de conteúdo. E você realmente coloca muita coisa para ensinamento, para arte, para direcionar aquilo que você está mostrando do seu trabalho. Como que foi para você essa questão de inclusão em rede social? Nossa, muito boa pergunta, assim, porque você sabe que eu nunca sei se eu estou fazendo certo ou errado, né, na rede social, porque... Somos dois. Pô, é verdade. Você vai bem demais na rede social. Eu assim, e quem faz né, minha rede social, meu Instagram, sou eu mesmo, assim, eu tô lá, né, não tenho... Às vezes já me perguntaram, pô, mas quem que cuida do seu Instagram? Não, sou eu gosto de... E às vezes eu misturo mesmo, assim, eu tenho o meu lifestyle, que eu acho que às vezes é legal, mas aí eu fico... Porque como a gente não tem muito o retorno, né, do lado de lá, você tem a validação de curtição e tal e coisa, mas eu sempre fico me questionando, será que eu tô, né, produzindo conteúdo legal e que tá sendo bacana, quem tá olhando tá curtindo? Então, eu tenho sempre essa dúvida, assim. Eu sou uma pessoa que eu consumo pouquíssimos conteúdos na rede social e o seu é um dos que eu consumo. Não, porque eu sei exatamente que era você que fazia. Eu não sabia,
Mas quando você tem... Eu cuido do meu também, lógico que quem faz o meu layout, edição de vídeo, mas o roteiro sou eu, Sim. de tudo. Todas as minhas legendas, conteúdo. Postei as frases lá de não sei o quê. Porque eu prefiro que a pessoa lá olhe, goste ou não de mim, do que eu fiz. É diferente de uma agência. Nada contra quem tem agência. Mas não, você sabe que não é a linguagem da pessoa. E um ponto que um grande amigo meu, que ele tem milhões de seguidores, ele trabalha com marketing e publicidade, que ele falou que as pessoas, quando gostam do conteúdo, elas não estão realmente curtindo, porque elas já gostam. Então, você comentou que o retorno não vem porque elas gostam. Que às vezes é difícil você ir falar assim, nossa, que legal isso aqui. Agora, o hater, ele tem mais energia para ir lá, para falar. Por isso que às vezes parece que a gente tem mais hater do que seguidor que goste mesmo. Porque o hater, ele tem mais coragem de ir lá falar, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui. Então, o seu conteúdo, ele é muito profundo, porque é muito você mesmo. E eu acho isso muito interessante. Eu mesmo que faço, e eu acho que eu cuido dessa forma, né? Assim, de tentar, obviamente, mostrar projetos, né? Qualquer tipo de projetos. Desenhos, passo muito desenhos, porque eu vejo que hoje também na área, cada vez menos as pessoas estão desenhando, então... Eu venho de uma escola que não tem jeito, né? Isso é um processo diferencial. criativo é desenhar. E isso está despertando um diferencial entre outros. Hoje a gente tem esses aplicativos também de tablet, né? Do iPad, que eu desenho também. Então, é bem legal, porque você desenha no tablet? Bastante, bastante. E aí Eu não consigo desenhar minha assinatura. Agora... É um pouco resistente em relação a... nada substitui o papel e lápis, né? Até, assim, a pressão da caneta, do lápis. Mas eu vou te dizer que essa hora que eu... o iPad com essa canetinha e com esse aplicativo que eu uso, sensacional, assim, muito legal. Tecnologia. Então, eu acho que tecnologia. E eu uso bastante isso do meu jeito, né? Eu não sou um cara aprofundado ali, estudioso em relação a esses aplicativos, tecnologia, mas eu gosto. Eu sou um cara mais old school, assim, eu uso agenda física, minha agenda não é no celular, então tem umas coisas das antigas. Eu gosto também, eu faço tudo no meu caderninho e depois eu transcrevo. Pra mim é importante pra eu memorizar, incrível. Parece que eu não fiz se eu não coloquei no papel. Também, eu tenho uma memória mais fotográfica, então eu sei na minha agenda onde eu anotei o que foi, mas não no celular. Então às vezes eu tô, sei lá, dirigindo, uma pessoa manda, vamos marcar uma reunião ou um almoço, ou não sei o que. Eu falei, não consigo te responder agora, porque eu preciso pegar minha agenda. Aí eles dão risada, né? Pegar a agenda, pega o celular, não tenho nada no celular, é na agenda mesmo. E é verdade, eu tenho desde 98, eu guardo todas essas agendas, inclusive. Olha, é incrível. Dentro desse período de jornada, empreender no Brasil não é fácil. Né? Eu falo que o meu segundo livro é sobre o segredo da mente milionária, o segredo dos empreendedores de sucesso, porque não é fácil. E a gente tem várias questões tributárias, desafios, ser humano, cultura, país, N coisas. Dentro dessa sua jornada, qual você colocaria, elencaria um momento mais desafiador que você já passou como empreendedor? Olha, eu acho que conduzir determinados tipos de projeto para certos tipos de pessoas, aí eu estou lidando com pessoas, eu acho que foi o talvez mais desafiador, assim, não como liderar equipe ou qualquer outro tipo de situação, assim, já tive algumas dificuldades em relação a enfrentamento de pessoas mesmo, sabe? De você atender as expectativas, sim. Difíceis. Porque lidar com o ser humano ia depender do que você fez 200%, a pessoa causa os 201, né? Exatamente. E a gente, quando tá ali, né, você tá mergulhado num propósito que você tá, se doando ao máximo, né? Você está dando o seu melhor lá. Então, a gente coloca realmente todo o coração. E a paixão pela profissão, né? A gente gosta muito do que faz. Então, eu acho que talvez, graças a Deus, não tive grandes dificuldades, assim, em relação a dificuldades, desafios. Mas acho que talvez eu diria que algumas questões em relação a lidar com o ser humano em alguns determinados projetos. De refazer muitas vezes? Bastante. Revisões e revisões. Não, porque tem coisas assim que eu já participei projetos intermináveis, assim, anos. É mesmo? Qual foi o mais longo de projeto? 3 anos de projeto.
3 anos? 3 anos. É tempo. É bastante exigência. Aí vai, e volta, e muda, não sei o que, e muda. Olha, uma coisa que eu acho que eu sou uma cliente que os arquitetos Decidida, gostam. Eu sim. sou muito decidida. Eu resolvo tudo no grupo do WhatsApp, você acredita? É porque Excelente. como não é uma área, não é... Eu acho assim, a pessoa da área, por exemplo, se eu fosse atender você, se eu fosse uma arquiteta para atender um outro arquiteto assim como você, é muito difícil. Agora, como eu não sou da área, então eu vou te ouvir de uma forma... como eu posso... Com um coração ensinável. Porque Sei. eu vou ouvir a sua sugestão. Porque você faz isso todo dia, eu não, né? E às vezes é importante, e você que está nos assistindo também, você ter isso. Porque as pessoas hoje no mundo de internet, tudo elas sabem, né? Elas dão chat GPT lá, parece que hoje, né? Olha, meu Deus do céu, é difícil você ouvir uma pessoa te falar assim, não, eu não sei, só um minuto que eu vou checar, quem sabe sobre isso. Se você não vive disso, você não sabe o suficiente sobre aquilo. É diferente. Eu lido com uma coisa que dificilmente eu vou ser muito mais exigente quando alguém falar sobre aquele assunto comigo. Muito mais. Que você domina, né? O assunto. Eu domino. Isso. Agora, numa questão de arquitetura, geralmente quando eu tô numa reunião eu falo, poxa, às vezes mudou a normativa, eu nem vi ainda. Não, agora a gente constrói tanto, tem que mudar aqui, Sofia. E isso eu vejo que você fica tão rico de várias coisas que a pessoa ela sempre quer te ajudar em algo. Você não viu por esse olhar. Eu falo, faz sentido? Então, nos meus projetos, assim, dos apartamentos que eu já tive, que eu tenho, que eu moro, ou coisas minhas, eu tenho grupo, eu falo mais ou menos o que eu quero, porque geralmente eu também não tenho tempo para reunião presencial. E tá bom, porque o que dá para você responder para mim num e-mail explicado que eu preciso também tá válido. E vou validando. Ser muito prática e decidida é muito bom, assim. Muito bom. Mas é o que você falou, às vezes até de trazer fotos, trazer referências ou pesquisas, o chat, já vi isso. Mas às vezes eu não acho ruim, sabe? Porque eu acho que se você tem uma troca saudável... Às vezes eu ouvir uma coisa eu gosto. Referências, até Mas falo. eu gosto de ouvir, porque às vezes vem uma ideia de uma coisa que eu não estava nem imaginando. E às vezes eu tô numa coisa, fiz igual, por exemplo, puxador. Puxador era uma coisa que eu olhei, né? Eu lembro que da minha última casa eu vi um monte no Pinterest, aí mandei uns 5. Falei, gosto disso. Que ela falou, manda as opções que você gosta. Mandei. Aí ela falou, olha, isso aqui não usa mais, isso daqui tem uma utilização que quebra mais, isso aqui não sei o quê, não sei o quê. Tem uma sugestão similar a essa, assim, que é melhor, né? E eu não tinha pensado. Então, é uma coisa que você tá todo dia, que vê que é bom, que não é. Foi ótimo. Porque às vezes você só olha uma pra coisa. Isso que você tem um profissional, né? Te direcionando. Aí eu tô pagando uma pessoa pra fazer um negócio pra mim, eu não tô ouvindo ela. Não é? Às vezes eu tô numa reunião, semana passada eu tava num conselho em Singapura, eu falei assim, pessoal, vocês me pagam pra ouvir o que eu estou falando. Então, conchinhata que eu tô falando, vocês não querem fazer? Tudo bem, mas assim, né? Que sentido e coerência há? E às vezes a gente tá num mundo que as pessoas falam muito. Pode ver, tem curso de oratória todo a rodear direito. Mas eu falava até 2 meses atrás que nunca tinha visto um curso de ouvir, né? Mas um seguidor me mandou que tem não sei aonde aí no mundo, eu acho que na Alemanha, um curso que as pessoas fazem para saber escutar e fazer perguntas pertinentes. Mas até este presente momento, eu falava, é dificílimo que eu nem sabia, né? Porque as pessoas querem falar bem, mas elas não querem ouvir. Então, num momento desse, para um projeto e tal, desenvolva a escutativa, né? Porque você vai conseguir fazer perguntas inteligentes e você sabe, para mim, o nível de conversa de reunião é pelas perguntas que as pessoas fazem. Sim. Porque senão elas parecem que estão desfocadas, né? No mundo da lua, não parece? Estão nem prestando atenção, né? O negócio fica meio sem fio, sem eira nem beira. Não tem uma linha de raciocínio, né? Não consegue concluir um processo, né? Sim. Concordo. E se a pessoa hoje, ela está nos assistindo aqui, ela precisa fazer um projeto, seja residencial, comercial, hospital, não sei, casa de veraneio, tem tudo, né? Jato, tem tudo, né? tem tudo, projeto de tudo, né? Eu tenho uma amiga que fez o jato do Tom Brady. Ah, é? Eu falei, e aí? Você fez até uma live pra ela explicar como que você projeta um jato, né? Porque você vê? Isso é diferente, esse é um desafio. Né? Então, pra quem está nos assistindo, que fala assim, olha, eu preciso... Como que funciona para te acionar, para falar assim, quais são os processos de um projeto? Porque às vezes a pessoa não tem noção de como que é ter um arquiteto para projetar, o que você precisa de licença para aquilo ali, que às vezes a pessoa quer fazer um puxadinho, sabe? De uma coisa bem de quem tá assistindo, que nunca contratou ninguém.
a quem dos mais especialistas. Como que funciona? Sim. Eu costumo dizer que assim, eu trabalho, como eu falei, em escalas diferentes e tamanhos também diferentes. Então, independe, né, se é uma casa tamanho assim, ou um puxadinho, ou qualquer, né, ou de repente é um apartamento, umas mudanças. Então, a gente realmente gosta de projetar. É o entendimento, né? Primeiro a vocação, a vontade, né, de querer ter um profissional auxiliando para poder conduzir esse processo. A identificação, eu acho que sempre falo, tem uma conversa, quando alguém chama para pedir uma proposta, eu falo assim, eu não gosto daquela coisa informal, sabe? Quantos metros tem? O que você imagina do apartamento, da casa? Aí a gente manda uma proposta. Não, eu gosto dessa coisa de bater um papo, de sentar, de ter uma troca, de ter um envolvimento, até para ter uma primeira empatia, que eu acho que esse é o primordial, assim, num projeto. Você vai ter um profissional que vai conduzir tua casa, teu apartamento, qualquer que seja seu jato, qualquer coisa, num determinado tempo, né, de vida. Pode ser, não que sejam 3 anos, tá? Mas tem um tempo, né? Assim, uma casa demora 1 ano para desenvolver, né? Assim, a casa conceber projeto até a execução e finalização. Então, você tem o envolvimento. Então, esse papo, esse primeiro contato, acho que é fundamental, assim, para ter essa troca e entender se esse profissional, a gente está falando a mesma língua, se a gente teve uma empatia, porque tem isso, né? Você sente isso. Assim, vou ser bem atendido, estou bem resguardado, ele que vai me atender, é legal. Então, acho que é isso. E eu realmente gosto de estar perto, estar presente, me envolver. Funciona mais ou menos assim, é só, enfim, fazer o contato, falar assim, o que a gente quer é esse tipo de projeto. E aí, eu te marco uma reunião, porque eu gosto de bater um papo. Não, isso é fundamental, porque você mostra coisas prontas que você entrega, né? No mundo hoje, e para mim, que tô nisso de construção, a gente vê quantas pessoas falam tanto em rede social e não entregam nada. E tem um super problema, Rica, um super problema. Às vezes, eu até brinco, assim, que é difícil para clientes meus, ou para eu indicar, ou estar conversando, porque as pessoas que não são responsáveis, elas lidam como se fosse a internet um show business, né? Sim. E cadê as coisas entregues e prontas, né? Então, eu admiro muito, sim, o seu trabalho, porque é importante a pessoa saber que você acompanha todo o processo. Eu diria só que, como eu trabalho também em mercado imobiliário e bastante, aí a tratativa é diferente, porque o mercado imobiliário tem uma velocidade, você sabe, né, muito bem, melhor do que ninguém, tem uma tratativa diferente, tem uma abordagem diferente, então tem um approach também diferente, né? Então, às vezes, a pessoa já conhece, já fiz um empreendimento. Mas aí já é outra coisa. Aí né? Para fazer um decorado. Isso, é decorado, áreas comuns, faz bastante, até projetos de arquitetura também de prédios, a gente desenvolve bastante. Então, fachada. Sim, bastante. Então, enfim, aí é uma outra abordagem, assim, né? Não é uma reunião, aquela coisa presencial, preciso converter. Não, aí é mercado, é velocidade, agilidade, né? Então, tem outra... Temos tudo aqui na nossa audiência. Temos tudo. Tem construtor, incorporador. Eu acho que isso é muito, muito legal, porque eu vejo que o olhar do arquiteto muda completamente. E sabe que é legal? Desculpa te cortar, mas acho que eu uso essa palavra assim, os vícios de mercado, assim. Então, se você atua em residencial e depois também em mercado, eu acho que é legal você né, ter um mix aqui, porque aí você não tem vícios, né? Porque você fica sempre fazendo a mesma coisa de mercado imobiliário. Fugir um pouquinho é legal. É legal. Desculpa te cortar. Não, porque é real. Eu tenho lugares que você entra e você já sabe quem assinou. Que é tipo, é muito similar. Regiões diferentes, mas muito similar. E perde, às vezes, um pouco a identidade ali para o próprio cliente daquilo ali. Será que aquilo era o melhor para aquela planta? Né? São sensibilidades que é importante olhar do profissional. Eu gosto muito. Até para um decorado, né? Quando a gente vai fazer um decorado, eu quero entender quem é o público. É uma pesquisa e não é simplesmente vamos fazer um decorado em estilo mais descoladinho, um estilo mais sofisticado. Isso, decorado, a gente vai muito conforme a música mesmo. Né? Assim. O gosto, região, estudar perfil. Total. Tudo é muito metragem, único, né? Do apartamento, falando do apartamento compacto, estúdio, tem uma pegadinha assim, ou é um apartamento de 300 metros quadrados, tem uma outra abordagem, então cada um tem um tipo de pesquisa. E, Ricardo, chegando já nos últimos minutos aqui do nosso programa, eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados do que é luxo para você. Que é tão único, né?
É uma palavra tão simples, mas tão complexa, né? Eu Sim. acho que hoje luxo para mim, na verdade, eu diria que é ter tempo, ser simples. Acho que a simplicidade é se encaixar e se moldar dentro do luxo de cada um. Porque luxo é uma palavra forte, né? Porque, Sim. digo, você Sim. associa alguma coisa que é Já imagina uma monarquia, né? né? Alguma coisa assim, não necessariamente, né? Acho que Sim. para mim luxo é você ser feliz, você ter tempo para fazer coisas de qualidade na sua vida e diria que estar e viver no simples, né? Que eu gosto, assim, eu me considero uma pessoa mais assim nesse pouco dentro desse perfil. Então, eu não levo o luxo à palavra de algo muito ostensivo, e sim uma coisa de trazer a simplicidade ao luxo. Eu adorei, porque é o que eu acredito. E você vê, para cada pessoa, o luxo é uma coisa. Isso é incrível, porque a simplicidade, você saber realmente quem você é naquilo ali, isso é muito luxuoso. E quando eu pensei, né, nesse episódio, fazer aqui na nossa sede, que é da Capital Concreto, que a gente constrói só para modalidade para investidor, eu falei assim, poxa, o luxo, ele não é o que as pessoas, elas traduzem hoje, assim, isso aqui é luxo, coisa de rico. Agora tá o meme, né? Coisa de rico, coisa de pobre. Aí eu falei, me mandaram um monte. Sofia, fala sobre isso, né? Sabe fazer esses memes, coisa de rico, coisa de pobre? Falei, gente, primeiro vamos lá, o que é rico? Né? Hoje, pela associação, você tem que ter, para ser considerado rico no Brasil, $1 milhão aplicáveis, né? Líquido. Então, já começa por aí. Agora, o que você faz com isso? Que bolsa que você tem? Que carro você usa? Não é uma questão de ser de rico ou não, né? O AAA é $30 milhões. Então, assim, é muito relativo, né? Sim. Como que a pessoa ela quer levar a vida dela, o que ela considera ser importante, o que é luxo para ela. É morar no meio do mato? É ouvir o passarinho de manhã? Então, às vezes, eu acho isso incrível. Isso é luxo total. Eu sou essa pessoa. Então, mas aí independe, né? As pessoas elas se perdem hoje, principalmente rede social, consumo, capitalismo, é isso, né? Mas é ter uma quietude de saber o que é um eixo de vida realmente, né? Adorei sua resposta. Amei. E eu queria que você deixasse seus contatos, aonde te encontra, o sobrenome que é muito chique, como que faz. Então, meu Instagram é @bassiches, né? É BASICHES. E acho que através do Instagram é a melhor forma de pode acionar você, você responde. Sim. Gente, então nós vamos deixar tudo aqui na descrição para vocês. Para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe, porque é um conteúdo de valor. E eu queria que você deixasse um recado para quem está olhando para buscar um arquiteto, ou um recado de que você coloca aí sobre a sua experiência sobre isso. Fica à vontade para quem nos acompanhou até aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer demais, né, o convite aqui para a gente ter participado. Adorei o bate-papo, super informal, né? Fica bom assim, é legal, não fica uma coisa muito rígida. Ai, né? não. Não tem aquela plateia. Tem o Matheus aqui, palmas pro Matheus. Lugar lindo aqui, inclusive, né? Maravilhoso, obrigada. Parabéns. Então, eu acho que é isso. Eu gostaria de primeiro agradecer e dizer que eu tenho a paixão por projetar, né? Então, acho que tem que ter essa identificação, né? Com relação ao estilo, à pessoa, aquela empatia. Eu acho que essa é a troca fundamental. Eu acho que é isso. Mais do que tudo, independente de quem seja, ou qualquer que seja o profissional, né? Que acho que a importância e a valorização de um arquiteto num projeto. Isso que eu acho que é legal de frisar, assim, porque eu acho que tenho visto em algumas andanças por aí, às vezes a gente não é tão valorizado, que eu acho, como a profissão, eu diria, como deveria. Então, acho que a gente podia estar hoje num lugar mais bem posicionado, né, em relação à arquitetura em si, porque é um trabalho de muita... tem um trabalho intelectual muito forte nisso, né, assim, criativo... E nem sempre esse tempo ele é valorizado. Então, acho que talvez eu acho que isso é muito importante, né, que você trouxe, porque hoje numa era de IA, as pessoas elas não entendem o quanto tem sentido para aquilo ser projetado. É muito diferente. Você olha exatamente no dia a dia. E você ter um profissional qualificado assim muda tudo. Muda tudo. Você ganha espaço, você ganha... tem um estudo até que mostra que você sendo uma pessoa organizada com os meios de ambientes que você tem na sua casa de forma
mais inteligente dos espaços tem uma quantidade de dias na sua vida que é acrescida, uma média de 5 anos. Então, ou seja, olha só você ter um arquiteto para projetar uma coisa que te ajude a ser mais organizado, para você ter uma qualidade de vida e você ter mais 5... Quanto custa um dia a mais na sua vida? E muda mesmo, assim, a qualidade de vida muda. Assim, muda? São espaços bem projetados, bem planejados, pensados. Sim. Muda completamente. Isso muda uma cidade, por que não uma vida, né? Sim, muda completamente a forma como você projeta. Você que lida tem escritório, tem tudo começa em casa. Né? Na mentalização das coisas. Eu adorei. Temos que fazer um episódio 2. Vamos! Pra gente já trazer aqui, porque eu quero ver o caderninho, os desenhos, já para isso, e apresentar para vocês. Não, é verdade. Eu quero mais uma vez agradecer. Sou muito sua fã do seu trabalho. Parabéns por toda a trajetória e muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, Momento Jabá, curte, segue aqui o Ricardo, compartilhe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.